cada irmão aqui presente. Agora, Pai, teu filho está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, no qual diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, e prepara nossos corações para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. A gente vai estar 5 semanas aqui juntos, 5 terças-feiras, com o seguinte tema: quebrando as maldições da minha geração, pessoal. Você vai quebrar a maldição da tua geração. Às vezes a gente vem aqui para a igreja para orar por pessoas, mas o tema que Deus colocou no nosso coração é quebrando as maldições da minha geração, no pessoal. Eu vou comprar essa briga e vou quebrar a maldição, como já venho quebrando, da minha geração. Você vai quebrar, que está aí nessa noite, pelo nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim: você tem um compromisso hoje em quebrar a maldição da tua geração. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Ontem Deus me revelou essa palavra. Estava orando, são 5 semanas. Nós não colocamos um livro específico em nenhum capítulo. Então, cada semana Deus vai estar trazendo algo novo para a nossa vida. E ontem eu estava deitado e Deus falou claramente comigo essa palavra. Convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Diz assim. O título aqui do texto diz: o mancebo de qualidade. Versículo 18 diz: e perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito... Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia ou deixar no canto. Queridos, ontem eu estava deitado e Deus falou comigo essa palavra para que eu estivesse dividindo para a igreja nessa noite, dentro dessa campanha. E esse tema, quebrando as maldições da minha geração, é um tema muito forte, porque hoje o que mais nós temos visto, na verdade, são pessoas vivendo de maldições lançada, passada, decretada, vivida. E de repente o pastor Carlos olhou, falou que convidou muitas pessoas para estarem aqui nessa noite. Mas ao longo dos anos, com a experiência do Evangelho, nós entendemos que às vezes tem 1000 pessoas num culto, a gente está pregando, e às vezes uma pessoa aceita Jesus. Às vezes 2 pessoas aceitam Jesus, e às vezes num culto como esse, eu tenho uma certeza já nessa noite que Deus te trouxe aqui. E você não veio porque você quis, porque eu tive muitas dificuldades para chegar aqui.
duas pessoas que trabalham para mim e hoje as duas faltaram. E eu tive que vir porque eu tenho um compromisso e todas as semanas vão ser assim, independente do que acontecer, porque o compromisso só se Deus me levar. Se Deus não me levar, eu vou estar aqui, porque a palavra é algo que você tem que velar por ela. Então eu sacrifiquei alguma coisa para poder estar aqui adorando o nome de Jesus, eu e a minha esposa. Então o que eu quero trazer nessa noite? Deus me deu um tema para essa mensagem. O que eu tenho que deixar? Fala para o teu irmão assim: o que eu tenho que deixar? Ele não sabe, ele não vai te responder nessa noite, porque essa campanha é totalmente voltada para mim, voltada para você. Você está aqui nessa noite para adorar o nome de Jesus, bem dizer o nome de Jesus. Só que questionamos a Deus várias vezes na nossa vida por que não está dando certo. Por que a porta não se abre? Por que a libertação não acontece? Por que a feitiçaria pega às vezes na nossa casa, na nossa família? Só que aceitamos algumas coisas na nossa casa e achamos que é normal. Caminhamos com o que está acontecendo de errado, prosseguimos achando que está tudo certo, e Deus está falando, para quebrar a maldição da nossa casa, alguma coisa, algum posicionamento precisamos tomar. Aleluia. A maldição não é quebrada simplesmente porque eu venho à igreja e eu adoro, levanto a mão, glorifico. Não, a maldição é quebrada pelo posicionamento que eu tenho. E quando eu me posiciono, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem palavra de maldição, não tem nada, porque eu tenho um posicionamento diante de Deus. E quando eu me posiciono diante de Deus, Deus abre o céu sobre a minha casa, Deus abre o céu sobre a minha cabeça, porque eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu entendo isso, eu começo a quebrar maldições da minha geração e da minha casa. Eu começo a mudar o que está acontecendo. Deixa eu trazer para os dias de hoje para você começar a entender. Nós já estamos na introdução. Quando nós vemos uma criança dentro da nossa casa, quase todos aqui, de repente tem filhos. Outros não têm, mas tem sobrinhos, tem neto, tem sobrinhos, tem filho de alguém que gosta muito. E naturalmente, quando uma criança dá os seus primeiros passos, que ela faz alguma coisa engraçada, nós olhamos para a criança, às vezes uma coisa que não condiz com a moral e com o bom costume. Olhamos para a criança e falamos assim: é igual o avô, é igual o pai, é igual o tio. Nós aceitamos a maldição porque é criança fazendo errado e achamos que é bonito, igual o pai, igual a mãe, igual o avô. Mas quando cresce, cresce com a maldição. Quando cresce, cresce com os demônios e continua fazendo aquilo que quando criança era bonito, e adulto a gente reprova e não quer que continue fazendo. Você repare bem uma coisa: quando alguém dá errado, porque dar errado já é natural, nascemos do pecado. Quando você dá certo, surpreende. Quando você dá certo, todo mundo olha e fala: ele acertou. Mas quando você erra, a palavra é essa: é normal, essa família não presta, essa família não é legal, essas pessoas não têm uma conduta muito boa. Já esperam dar errado, porque é normal dar errado. Mas quando dá certo, atribui sempre alguma coisa. Mas porém, é porque teve oportunidade, é porque alguém abriu as portas, é porque fez isso, é porque fez aquilo. Nós não aceitamos e não entendemos que para dar errado é natural, e para dar certo Deus tem que entrar na história. Para dar errado é comum, mas para mudar o quadro, Deus tem que fazer parte do que estamos vivendo. E se Deus não fizer parte do que estamos vivendo, vamos ser mais um nessa geração. Vamos ser mais um, vai nascer, se você reparar, começa assim: vem lá o seu bisavô da tal, que você não viu. Ele tinha um monte de manias e costumes e não vem quebrando essa geração. Quando chega em você, hoje, você que está aqui, você já quebrou parte de maldições da tua casa, parte de maldições da tua vida, porque de repente seu pai foi um cachaceiro, foi um alcoólatra, foi um viciado, e você hoje está aqui adorando a Deus, servindo a Deus e falando: eu não aceito isso para a minha geração, eu não aceito isso para os meus filhos, eu não aceito isso para os meus netos, porque eu sei que o meu Redentor vive. O que eu estou querendo profetizar nessa noite: se eu quebrar a maldição da minha casa, Deus vai entrar nela e tudo vai ser diferente.
Alabaracandarás. Reblauine, reblaçu. O problema é que estamos aceitando a condição que o diabo está ditando na nossa casa. O pastor deu testemunho aqui, falando que a mulher lançou tudo de ruim contra a vida dele, mas o sangue de Jesus quebrou tudo. O sangue de Jesus jogou tudo por terra. O sangue de Jesus libertou. E é esse mesmo sangue que eu estou profetizando nessa noite. O que liberta, o que salva, o que cura, o que transforma, o que faz a gente ter uma vida renovada e transformada por ele. Mas você precisa olhar para os seus filhos e falar: eu não vou perder meus filhos para o diabo, eu não vou perder o meu casamento para o diabo, eu não vou perder o meu emprego para o diabo, porque a maldição já foi lançada. Mas tu está com a autoridade de Deus essa noite para quebrar as maldições e reconhecer que Deus está contigo. O problema é, tem dois tipos de crentes na igreja. Quando Jesus passava, quem seguia Cristo? Telespectadores, curiosos e homens que queriam ver milagres. Se você entrar na narrativa bíblica, você vai entender que quem seguia Cristo eram telespectadores, curiosos e pessoas da minoria que queria ver milagre. Quem eram? Os enfermos, os endemoniados. Jesus está passando, vamos lá, vamos tocar nele que eu quero ser curado. Jesus está passando, vou subir na árvore. Jesus está passando, vou clamar porque ele vai me, eu vou voltar a enxergar. Qual é a condição que estamos aqui nessa noite? Viemos num culto, você não precisa de mais ninguém, não se preocupe com a cadeira vazia. Eu não estou me preocupando como pregador dessa noite, porque a minha missão aqui é dizer que Cristo está aqui e Ele tem poder para curar, para libertar e para salvar. E do jeito que tu entrou, tu não vai sair. E do jeito que gente se acomodando, entrando com a maldição e saindo do mesmo jeito. Deus está falando: eu vim para quebrar as maldições, eu vim para dar vida e vida com abundância, eu vim para repreender os demônios que têm atuado na tua vida. Você sabia que tem pessoas que entram aqui, oram, chegam em casa, continua tudo do mesmo jeito? Mas eu vim te dizer que Deus, Ele é maior do que isso. Glória a Jesus. E se está continuando do mesmo jeito, você não está levando esse Deus para a tua casa. O mesmo Deus que está aqui, o Deus da profecia, da visão, da revelação, da palavra de ciência, o mesmo Deus que atua aqui, Ele tem que ir conosco para a nossa casa. Aleluia. E na nossa casa, quem manda é Cristo. E quando Cristo manda na nossa casa, a gente tem autoridade para mudar a situação do que está acontecendo. O problema é, estamos acostumados com o que está acontecendo e achamos que Deus é só o Deus da igreja, é só o Deus aqui do cimento. E Deus está falando: eu sou o Deus que atua no templo. E quem é o templo? Eu e você, o templo do Espírito Santo. Eu sou o Deus que anda com você no teu trabalho, no teu colégio, na tua faculdade. Eu sou o Deus que estou com você no trânsito. Quantos livramentos nós temos na rua, mas achamos foi simplesmente porque eu dirijo bem, foi simplesmente porque eu orei. Não, só porque você orou, não. É porque o Deus que está contigo aqui está contigo também onde você está passando. Só que tem dois lados. Eu preciso querer isso para a minha vida. Eu preciso tomar essa atitude de largar aquilo que me afasta de Deus. Existem pessoas que são grandes diante de Deus, são pastores, bispos, apóstolos, e estão vivendo uma vida, desculpa a expressão da palavra, uma vida miserável, uma vida destruída pelo diabo, e a gente olha e fala: por que estão vivendo essas vidas? Porque não abre mão daquilo que afasta ele de Deus. Nessa noite a palavra é: o que está faltando para Deus ser o Senhor da nossa casa e o Senhor da nossa vida? O que está faltando para as maldições serem quebradas de vez? Que negócio é esse que Deus ele quebra pela metade? Não, ele quebra todas as maldições. Quando ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, foi por todas as maldições. E acostumamos, aceitamos. Deixa eu falar uma coisa que nós estamos aceitando bastante: são as doenças. A minha mãe morreu assim, eu vou morrer também, e meus filhos também. A maldição hereditária tem sido o mal desse século, e nós achamos que é comum. Só que se eu falar para você que é comum, eu vou dizer para você que Deus está morto. Eu não sei como seus pais morreram, mas eu sei que Cristo tem algo novo para mim e para você nessa noite. Ah, mas eu não vou dirigir mais porque eu sofri um acidente e eu tenho um trauma. Deus tira o trauma.
Rebarabacandarás. Eu não vou mais passar pelas ruas, porque naquelas ruas eu fui assaltado. Você tem trauma e Deus quebra as maldições da nossa vida. Tem gente que vive debaixo de maldições e passa para os outros, coloca medo. Tem crente com medo de andar na rua, tem crente com medo de dirigir, tem crente com medo de viajar, tem crente que não está aqui adorando a Deus na igreja hoje porque a rua é escura. Tem medo de assalto. Mas sobre você e sobre mim é um espírito de excelência. Sobre mim e sobre você é um espírito de Deus. Todo medo hoje vai ser jogado por terra. Toda síndrome do pânico, toda depressão, toda insônia vai ser quebrada nessa noite pelo sangue do Cordeiro. Se os teus pais tinham, não necessariamente você vai ter, não necessariamente seus filhos vão ter. Está repreendida em nome de Jesus. Falamos de tudo na igreja e esquecemos de falar que Deus veio para quebrar as maldições. Que Deus veio para desfazer as obras do diabo. Quando falamos em desfazer, significa que está pronto. O diabo vai sempre tentar contra a minha vida, contra a tua vida, mas Deus veio para desfazer. Glória a Deus. Aqui é o lugar que Deus desfaz o trabalho de feitiçaria. Aqui é o lugar que Deus cura. Aqui é o lugar que Deus liberta. Aqui é o lugar que Deus transforma. Aqui é o lugar que Deus abre porta onde não tem. Aqui é o lugar. Se não estiver acontecendo isso dentro da igreja, Deus não está. Então a quantidade de pessoas não é o problema. O problema é Deus estar dentro do lugar. Porque às vezes tem muita gente e Deus está fora. É verdade. De repente você vai num lugar que está cheio e você pensa, Deus está ali, Deus não está. Porque Ele não entra em qualquer lugar e não divide a glória dEle com ninguém. Ele é santo, Ele é separado, Ele é diferente. Deus não te pede nada, só pede uma coisa: abre mão do que está te afastando de mim. Tira o que está demais. O que hoje você tem para tirar essa noite? O que você tem para tirar? Você está pedindo a Deus, está cobrando de Deus o milagre. Deus está falando, eu tenho que tirar alguma coisa. Você está cobrando o milagre de Deus, que cobramos o milagre. Cobramos a porta aberta de Deus. Já viu o cliente orando? Senhor, só tem que abrir essa porta. Sim, eu quero abrir, mas você tem que deixar isso aqui. Senhor, por que tu não me curou? Por que tu deixou eu passar por isso? Eu deixei, meu filho. Mas você também precisa abrir mão. Senhor, somos assim, egoístas, e começamos a achar, tentar colocar Deus na parede. Ele está falando, calma, filho, eu estou te pedindo só que você abra mão disso aqui. O que você tem que abrir mão hoje para Deus ser o Senhor da tua vida, Senhor da minha vida? É uma reflexão. Eu quero que as maldições sejam quebradas. Eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver o agir de Deus. Mas o que eu tenho que abrir mão? É pessoal. Quando alguém vira para você e fala assim, você tem que largar isso aqui, é fácil. Mas quando o próprio Deus fala para você o que você tem que largar, é diferente. O homem pode até olhar para você, o seu exterior, e olhar e falar assim, ó, você precisa melhorar aqui, você precisa mudar aqui, você pode até mudar. Você pode até se programar para ser alguém melhor. Mas Deus, Ele é o único que não olha por fora, Ele olha por dentro. E por dentro são coisas que a gente às vezes não consegue mexer, não consegue tirar, porque dá trabalho. Você imagina você mexer numa coisa que ninguém está vendo, e que às vezes nem você sabe que tem. Tem gente que é arrogante, irmão, soberbo, e acha bonito ser soberbo, ser arrogante. Deus está falando, tem que tirar. Tem gente que é altivo, não é piedoso, não tem o amor de Cristo, está tudo para dar certo. Deus está falando, eu quero tirar alguma coisa, tem demais. As maldições só vão ser quebradas se a gente tirar aquilo que está nos separando de Deus, está nos afastando da comunhão com Ele. E o problema é que quando estamos fora, quando todo mundo está vendo, nós somos as melhores pessoas do mundo. Todo mundo quer estar ao nosso lado, mas Deus, Ele não te vê na multidão, Ele te vê em secreto. Aleluia. Deus não te vê quando você está com a multidão, porque com a multidão todo mundo cria um personagem.
irmãos todos sentados aqui, todo mundo com cara de ovelha, e Deus está falando: eu te vejo no teu quarto, te vejo na tua casa, eu te vejo no teu trabalho, eu te vejo fora do estado, fora do país, aonde ninguém te conhece. E aí, como estamos prosseguindo com Deus? Qual é a nossa atitude para quebrar a maldição? Aceitamos ou quebramos? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tem gente que não bebe. Cristão não bebe. Né, pastor? Cristão não bebe. Não deveria. Mas vamos botar assim, cristão não bebe. Aí, você não bebe aqui. Mas você vai para a região serrana, que é frio. Aí você bebe lá porque ninguém está te vendo. Preste atenção onde eu vou chegar. Você não bebe, porque o pastor não vê, eu não vejo, ninguém vê. Mas lá na região serrana que ninguém te conhece, você bebe. Só que Deus está vendo. Sabe qual é o problema dessa geração? Que tenta fazer tudo certinho para todo mundo ver, esquece de fazer o certo quando Deus está vendo. A gente se preocupa com a roupa que vai vestir, como vai falar, se vai chegar no culto na hora certa, o tamanho da Bíblia. Se preocupa com muitos detalhes, de botar lá Jesus colado no carro. Um montão de gente faz isso. Coloca Jesus é o dono do meu veículo, dono do meu carro, propriedade exclusiva de Deus, e passa no trânsito, faz sinais, feio para os outros quando toma uma fechada, grita com as pessoas, xinga no trânsito, e Deus está falando: eu estou te vendo. Por mais que você tenta mostrar aquilo que você não é, eu estou te vendo. E é por isso que os milagres não estão acontecendo na igreja, os sinais não estão acontecendo, a maldição tem que ser quebrada. Tem gente que não xinga porque quer, não, xinga porque é uma maldição. Os pais xingavam, os filhos xingavam, e você continua xingando. E Deus está falando: hoje eu quebro essa maldição da tua vida. Às vezes quando vai ver, o domínio já saiu. Senhor, não queria, é uma maldição. Tem gente que vive na prostituição, não é porque quer, não, é maldito. E estamos pregando nessa campanha dizendo: Deus quebra a maldição. Tem gente que vive enrolado, vive na escravidão de alguma coisa, vive no vício, e Deus está falando: eu estou quebrando a maldição. E para eu quebrar, você precisa deixar eu entrar. Deus, o nosso Deus, é o único que não vai te pedir nada. Não vai te pedir nada, a não ser que você seja fiel a Ele. Pessoas aqui já passaram por alguns lugares. Todo mundo te oferece uma solução. Deus, Ele te dá a solução. O oferecer é assim: eu te ofereço, mas tem condições. Se você me der, se você fizer assim. Deus, Ele quer só arrependimento, largar e prosseguir. Quando eu me arrependo, largo e prossigo, Deus, Ele opera um milagre na nossa vida. O que você quer nessa noite? Prosseguir vendo milagres, quebrando as maldições, ou continuar do jeito que está? Tem pessoas que vêm anos para a igreja e o marido não se converte. Homens vêm anos para a igreja, bastante tempo, e a esposa também não se converte. Mas não se converte por quê? Porque a maldição não foi quebrada. Tem gente que estuda e não passa para concurso, não passa para o vestibular, não passa nada. Aí você fala assim: por quê? Porque a maldição não foi quebrada. E aqui a gente está falando de coisa espiritual. E as coisas espirituais dificilmente a gente vai entender se a gente olhar com olhar carnal. A gente tenta sempre botar uma justificativa porque não está acontecendo. Ah, foi por causa disso, foi por isso. E Deus está falando: não, quebra a maldição que tudo vai dar certo. Toma uma decisão hoje. Quebra a maldição que tudo vai dar certo. Pelo nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Estamos falando certamente de um judeu, de um homem jovem, rico,
me perdoa porque eu sou fraco. Só que eu e você só vamos nos fortalecer se deixar Cristo entrar na nossa vida. Aleluia, verdade, fala disso. Não tem fortalecimento que Cristo não seja o Senhor da nossa casa, da nossa vida. A indagação dele, a conversa dele com Cristo é uma conversa bem inteligente. E isso tem feito o Evangelho se distanciar de nós. Porque antigamente o acesso à Bíblia era muito difícil. O acesso à teologia era difícil. O acesso a você ficar ouvindo louvores. Hoje você chega lá, coloca o telefone, ouve um louvor e está tudo feliz. Você tinha que botar um CD em algum lugar. Você não tinha acesso à internet. Então o que aconteceu? Hoje estamos transmitindo um culto online. Então pessoas estão em casa assistindo o culto, mas não vêm para o culto. Antigamente eu tenho que ir ao culto porque eu quero receber a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas não, hoje acomodamos, depois da pandemia que veio, que foi uma maldição, que quebrou o comércio, quebrou empresas, quebrou um monte de coisa, que as pessoas ficaram desempregadas, e nós achamos que foi tudo normal. Ficamos com dificuldade de adorar a Deus, de fazer culto, de ir ao cinema, de ir ao parque, de fazer outras atividades, porque veio uma doença que até o cristão achou comum. E daqui a pouco pode vir outra, porque naturalmente, porque tivemos uma aceitação e achamos tudo normal, coloca máscara, passa o álcool em gel, não pode entrar em tal lugar, fica em casa, e nessa de ficar em casa, o diabo entrou, colocou síndrome do pânico, colocou depressão, colocou insônia, pessoas se mataram, pastores se mataram, desistiram da fé, e Deus está falando, eu vim para quebrar as maldições, eu vim para repreender esses demônios que têm entrado devagarinho na casa das pessoas. Está entrando e está ficando, irmãos. E depois da pandemia, pastor vai entender o que eu estou falando, as igrejas eram cheias. Passamos a transmitir os cultos, porque não podia, teve um decreto no Rio de Janeiro, no todo o país, não pode sair de casa, fica em casa, lockdown, ficamos em casa, fizemos o culto, só os pastores aqui pregando, preguei muito na pandemia, na live, e as pessoas em casa recebendo a palavra, passaram a dizimar de casa, ofertar de casa, Santa Ceia em casa, perdemos a comunhão do corpo, já não tem mais comunhão, o povo já não está mais junto, o povo já não tem mais temor, não tem ninguém para orar, ninguém para repreender, e o povo vai fazendo o que quer, e com isso o diabo ganhando espaço. Precisamos quebrar a maldição da nossa geração. Um culto como esse, tem pessoas assistindo, graças a Deus, o canal está sendo divulgado, mas as pessoas algumas poderiam estar aqui, que não estão trabalhando, mas vão ficar em casa, porque acostumaram com a palavra chegando para ela virtualmente, mas perderam o contato um do outro, e com isso gerando pessoas que uma não gosta da outra, já não apertam mais a mão, já não se abraçam mais, já não amam mais, já não choram mais com os que choram, estamos perdendo a visão de Cristo. Com bom e com suave é aqui, os irmãos vivem o quê? Não é que a gente não tem união. Tem pessoas aqui que nunca ouviram falar de Jesus e vão ouvir através de hoje. Mas tem pessoas aqui que poderiam estar aqui adorando a Deus e falar assim, hoje eu não vou não. Prepararam a pipoca, fizeram a pizza, pegaram o refrigerante, vou assistir aqui, e estão assistindo o culto de casa, falando assim, eu vou só assistir o culto, e está satisfeito com isso, mas as pessoas que estão aqui estão pensando, eu quero quebrar a maldição da minha geração, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente, eu quero ver o sobrenatural. Eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um que prega, eu não quero que você seja mais um que pregue, que cante, que louve, que sente no banco. Eu quero profetizar nessa noite que quando você chegar em casa e colocar a planta dos seus pés e falar assim, Deus visitou a minha casa, Deus visitou a minha família, a porta que estava fechada se abriu. Foi profetizado sobre a minha vida nesse primeiro dia de campanha que Deus visitou a minha casa, que Deus visitou a minha família. Eu quero ver você dando testemunho e falando, Deus fez milagre, porque eu me propus a abrir mão de alguma coisa. Se eu falar para você o que você tem para abrir mão, de repente você nem sabe o que você tem que abrir mão. O sistema tem feito a gente se achar perfeito. Sabia, pastor? O sistema faz a gente se achar perfeito, porque com tanta imperfeição, a gente às vezes se acha perfeito. E quando a gente entende que não somos perfeitos,
é quando Deus começa a falar conosco. Enquanto a gente não escuta a voz de Deus, a perfeição está estampada na nossa casa, está estampado na nossa vida. Mas quando Deus começa a falar, esse homem se achava perfeito. Esse jovem rico, esse mancebo de qualidade, ele era perfeito. Até ele encontrar com Jesus. Então aqui vai uma revelação para você entender. A perfeição é até a gente encontrar com Jesus. Quando você encontrar um crente muito perfeito, é porque ele ainda não encontrou com Jesus. Quando você vê alguém que é muito perfeito, você vai conhecer pessoas assim na empresa que você trabalha, na rua que você mora, pessoas que são muito perfeitas. Você vai falar assim, ela ainda não encontrou com Jesus. Porque quando você encontra com Cristo, você entende. Aleluia. Cristo te constrange e te mostra, tem coisa para mudar, tem coisa para sair, tem coisa para melhorar. Eu preciso de Deus. O que é isso? Eu me arrependo diante dele, eu me prostro diante dele, entendendo, eu ainda tenho alguma coisa para melhorar. Aleluia. Fala a Deus. Às vezes não gostamos de ouvir isso, porque falando em melhora, qual é o homem que gosta de reconhecer um erro? Qual é o homem que gosta de pedir perdão? Mas quando você tem Jesus, enquanto você não pede perdão, isso fica remoendo dentro de você. Mas sabe por que isso acontece? Porque você encontrou com Jesus. Qual é o homem que gosta de dar outra face para alguém bater? Ninguém. Mas quando você encontra com Cristo, você passa a ter essas atitudes. Qual é o homem que gosta de estender a mão para quem está caído? Ninguém. Mas quando você encontra com Cristo, você entende que você tem que fazer o bem sem olhar a quem. Então, as características de quem quebra maldições são pessoas que encontram com Cristo. E quando você encontra com Cristo, a sua vida é diferente. O que vai dizer o seu encontro com Cristo é as atitudes que você vai tomar. Ser cristão, um monte de gente é. Falar que é cristão, um monte de gente fala. Mas as suas atitudes vão dizer assim, você é diferente. Você é transformado. Você é restaurado pela palavra. Aleluia. Cristão e vir à igreja, todo mundo pode vir agora. Ser transformado pela palavra são atitudes diferentes. Transformação, pessoas estarem perto de você e falam assim, quando eu cheguei perto de você, eu cheguei enfermo, mas eu estou sentindo que eu estou sendo curado. Aleluia. Eu cheguei perto de você, eu estava com vontade de me matar, eu perdi a vontade de me matar. Glória a Deus. Eu fui na sua casa, eu senti paz. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus está na tua casa. Tem lugares que você entra e que você quer sair correndo, porque a maldição está naquele lugar. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que vive brigando dentro de casa. Uma confusão danada. Muita confusão dentro da casa. Quando vai receber alguém, arruma a casa todinha, passa pano, deixa tudo certinho. Coloca até um louvor. Mas quem chega, se chegar com o Espírito de Deus, vai entender, essa casa não é de paz. O que eu estou querendo dizer nessa noite? Não vamos maquiar aquilo que o diabo tem feito. Não vamos esconder. Se ele está tendo parte na nossa vida, vamos arrancá-lo pelo nome de Jesus. Vamos tirar. O evangelho tem sido mascarado. Estamos tentando colocar uma posição que Deus está no lugar e Deus não está. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se está ruim, Deus tem que entrar para melhorar. Mas sabe qual é a preocupação? Eu falei do Instagram, do Facebook. Antigamente, teve até um vídeo assim engraçado, as pessoas tirando foto, botavam uma lua, botavam uma paisagem. Aí fazia várias fotos como se estivesse fora do país. E todo mundo olhava ali e pensava assim, poxa, tá viajando a beça, depois tirava e falava assim, não, é só para enganar mesmo. A pessoa fazia todas as fotos dentro de casa. Estamos vivendo uma geração assim, que está mostrando que está bem, mas está ruim. Não pode chorar, porque se chorar, o irmão que está do lado não vai entender o que está chorando. Mas quem chora para Deus tem resposta. Aleluia. Não podemos mostrar a nossa fraqueza. Estamos criando um exército de pessoas com casca. De pessoas, pastor, que estão oprimidas, mas têm vergonha de se derramar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso ser restaurado por ti. Eu preciso ser cheio da tua presença. Eu sou de uma época que quando no colégio eu falava que era cristão, você era perseguido. Eu tenho 25 anos de evangelho. Quando eu chegava no colégio, eu tinha medo de
pessoas se encaixavam em Deus. Mas hoje a gente cria situações para encaixar as pessoas. Não, fica aqui, porque aqui assim, eu vou te aceitar do jeito que... Não, venha como estás, mas não permaneça. Aleluia. Você pode vir todo escangalhado, mas aqui, a oficina de Deus, você tem que se consertar. Glória a Deus. Você pode chegar cheio de mazelas, mas aqui Deus vai te consertar. E vai te transformar. É uma palavra que as pessoas não querem ouvir, porque estamos focados em várias coisas, mas esquecemos de falar, para quebrar maldições, você precisa abandonar o que está te prendendo. Como é que eu vou profetizar que o vício embora se eu sou viciado? Como é que eu vou profetizar para Deus curar, para Deus libertar, se eu não acredito que Deus possa curar minha vida? E é uma geração assim, que profetiza que Deus vai curar, mas eles não creem que Deus cura. Profetiza que Deus vai libertar, mas não acredita que Deus vai libertar a vida dele. E hoje eu vim profetizar aqui nessa noite que o Deus que liberta a minha vida pode libertar a sua. O Deus que abre porta diante de mim pode abrir diante de você também. Esse homem falou assim, ó: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha dúvidas. Então ele pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Na verdade ele queria puxar um assunto com Cristo. Olha o que vai acontecer. Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você acha que Cristo não sabia com quem estava falando? Sabia. Porque o pastor disse aqui hoje, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sonda, ele sabe, ele conhece, ele está presente nessa noite, ele está presente lá na outra igreja, ele está em todos os lugares. Porque ele tem esse poder. E quando ele está falando aqui, com esse mancebo de qualidade, ele está tentando entender o assunto. O que vai acontecer nesse momento? Aí ele diz assim: sabe os mandamentos. Agora começou a narrativa. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Preste atenção. O que mais a gente tem visto no povo de Deus é falso testemunho. Por quê? Por causa da tecnologia. Às vezes a gente pega um vídeo, alguma coisa, a gente nem sabe o que é, a gente fala e compartilha. Uma desgraça, uma coisa ruim. Ou alguém manda uma mensagem falando de alguém que você não gosta muito, você reproduz aquilo ali falando: fulano é isso, 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 isso. Não deveria acontecer isso no nosso meio. Porque nós somos um povo escolhido. Somos um povo separado, um povo que ama, um povo que cuida. Mas pregamos sobre o amor o tempo todo, falando que amamos todo mundo. Se a gente não consegue amar os domésticos da fé, vai amar quem está lá fora? Eu não gosto do fulano, do irmão fulano. Aí o irmão teve uma fraqueza. Ao invés de eu estender a mão para ajudar o irmão, eu vou anunciando aos quatro ventos que o irmão pecou, o irmão errou. Isso tem acontecido no nosso meio natural. Porque estamos preocupados em um ferir o outro, ao invés de curar. Cristo não fere, Cristo cura, irmão. Aleluia. Cristo é o bálsamo para a nossa alma, para a nossa vida. E isso tem feito pessoas saírem, porque aqui deveria ser o melhor lugar do mundo. Quando você chega aqui todo quebrado, alguém deveria te abraçar, te amar, te respeitar, cuidar de você, mas não está sendo assim. Então a preocupação da igreja está cheia, é o mínimo. Porque a minha preocupação é que o evangelho chegue e as pessoas que estão feridas possam entender: Deus, ele é amor, Deus, ele vai cuidar de você e não vai deixar você morrer no meio do caminho. Sabes os mandamentos. Olha o que Jesus vai falar para ele: você sabe os mandamentos. Ele não perguntou para ele, ele tipo afirmou: sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quando ele escuta aquilo ali, olha o que ele vai dizer: e disse ele, todas essas coisas têm uma
você chegar na tua casa hoje e tomar posse da palavra. Quando você chegar na tua casa e falar, semana passada eu vim no culto, mas hoje eu vou sair daqui entendendo que Deus está indo comigo, que a minha vida vai mudar, que a minha família vai ser diferente, que os meus projetos vão andar, que Deus vai entrar na minha casa, na minha família, Deus vai mudar os meus filhos, Deus vai mudar o meu marido. Isso é uma profecia para a tua vida. Deus vai mudar. E disse ele era abusado. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Tudo isso Eu estou observando. Sabe quem é assim? Filho de crente. Tem o costume de observar tudo. Você vai, toca louvor, lá com a gente trabalha geralmente muito desviado. Garoto novo. Bota louvor, eles cantam, pastor. Bota pregação, eles falam. Aí fala, tá na igreja? Não, não sou da igreja não, mas minha mãe é. Meu pai é. Entramos numa linha que as pessoas já conhecem tudo, não são, cantam louvores, falam da palavra, e quando você vai perguntar, fala, minha esposa é. Eu até respeito, mas eu não sou não. Eu só observo, e Deus está falando, você precisa se converter. É verdade. Até apelo nas igrejas não tem mais. Já reparou? Alguns cultos não tem mais apelo. Não tem mais ninguém renovar voto. Porque todo mundo já veio para observar, e Deus está falando, tem que parar de observar e tem que cumprir o que Deus tem para nós. Aleluia. Deixar de ser telespectadores para poder ser participantes da palavra e da fé. Aí ele vai dizer assim, ó, como ele disse, todas essas coisas que eu tenho observado desde a minha mocidade, desde criança. Eu estou observando desde novinho. Mas eu não sei se eu vou querer isso para minha vida não, porque tem condições. Não é do meu jeito. Até onde eu observei foi bom. Mas daqui para frente vão ter condições, vão ter que ter mudanças. E se mudar, eu não quero. Você entende uma coisa? Se colocar regra na igreja, as pessoas não querem. Só que os sinais aconteciam antigamente porque tinha regra. Algumas pessoas aqui, que são novas convertidas, não pegaram. Hoje o que a gente busca como sinais, profecia e revelação, era toda hora e abundante na igreja. Natural. Vamos falar em línguas aqui de interpretação do outro lado. Cura. Toda hora tinha cura na igreja. E hoje a gente ora, luta para acontecer. Porque tem muita gente observando e Deus está falando, tem que abrir mão. Aleluia. Tem que renunciar. O Cristo é o mesmo. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Se você sair ali agora, tiver um tiroteio ali, você vai passar ali, a bala não vai te pegar, Deus vai falar, que é isso? Deus é o mesmo. Glória a Deus. Só que hoje, se você passar, você vai se esconder, não estou falando você tentar o teu Deus não. E vai falar, será que vai acontecer? Entrou a dúvida no nosso coração, achamos que Deus não é o mesmo. Aí ele diz assim, ó. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Ele não tinha observado tudo? A igreja entendeu? Ele tinha observado tudo desde a mocidade. Tudo que Cristo falou para ele, ele respondeu o que ele fazia. É o que eu estou falando para a igreja. Estamos tão certos do que estamos fazendo que já não conseguimos identificar o que está errado. Fazemos o errado já achando que é certo. E ai de alguém falar que está errado. Se falar que está errado, tem briga. Porque não aceitamos mais. Só que ele não se deparou com ninguém normal, ele se deparou com Jesus. E quando você se depara com Jesus, ele te dá um freio. De repente você chegou aqui nessa noite com alguma coisa para tirar, mas não sabe como tirar. E Deus está falando, eu sei como tirar. É só deixar eu tirar, que eu tiro.
Você conhece tudo, mas você não me segue. Há uma diferença entre você conhecer, participar do culto e seguir a Jesus. Quem segue a Jesus renuncia. Quem segue a Jesus abre mão de alguma coisa. Quem segue a Jesus é diferente. Quem segue a Jesus não vem como quer, vem como Jesus quer. E ele olhou para ele e falou assim: mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Algumas pessoas perdem essa palavra e falam que os ricos não vão herdar o reino dos céus. Não. Ser rico é bom, irmãos. Você ter o que você quer é bom, mas você tem que ser rico com Jesus. Aleluia. Você tem que ter condições financeiras boas com Jesus. O problema é que quando a gente está bem, viramos as costas para Jesus. Se você coloca o culto do empresário, é assim. O culto do empresário é lotado de empresário falido. Quando Deus abre a porta para ele, ele vai embora. Ele não quer o Cristo que abre porta. Ele quer só que a porta seja aberta diante dele. E aqui, quando o Senhor fala com ele, o Senhor já tinha sondado ele. E sabia que o coração dele estava preso ao que ele tinha. Aí o Senhor vai falar para ele assim, ó: mas ouvindo ele ficou muito triste porque era muito rico. Então a tristeza, a alegria que ele tinha e que ele estava transmitindo, acabou. Toda aquela empolgação, eu acompanho, eu observo desde a minha mocidade, acabou. Agora já era um homem que estava sozinho no eu dele, falando: não, isso aí eu não posso fazer. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que tem na nossa vida nessa noite que está nos afastando de Cristo e que a gente não consegue largar? É uma reflexão. Você vai se analisar nesse momento agora. Não vai ser eu que vou te analisar, não. Você que vai se analisar. Senhor, o que tem aqui que está faltando? Isso aqui precisa sair. Eu estou pedindo, mas isso aqui precisa sair. Está me impedindo de receber a tua glória. Isso aqui eu tenho que tirar. O que está faltando nessa noite? Cobramos muito a Deus o milagre, mas não reconhecemos a nossa falha. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Ponto. Semblante mudou. Tem gente que está muito alegre. Quando recebe uma notícia ruim, como é que faz? A voz embarga, o semblante muda. E Cristo, ele é assim. Cristo, ele veio para nos confrontar, para mexer aonde ninguém mexe. Cristo mexe aonde o homem não mexe. Tem gente que ele mexe na vida financeira, tem gente que ele mexe na saúde, tem gente que ele mexe que é vaidoso demais, tem gente que ele mexe fecha uma porta, tem gente que ele mexe até corta um cabelo, várias coisas. Ele mexe aonde ele sabe que tem que mexer. Aleluia. E aqui ele mexeu no lugar certo. E eu vou profetizar que ele vai mexer na nossa vida no lugar certo. O homem mexe em qualquer lugar, ele não, ele mexe no lugar certo, mas ele conserta o que está errado. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico reino de Deus. Aí Jesus vai concretizar para ele assim. Vai dar ele
mostrou para esse homem, ele ficou sozinho. Porque ele estava cheio da vaidade dele, do eu dele. Ele falou assim: ainda te falta uma coisa. Não, falta o quê? Sei tudo. Falta você abrir mão da tua riqueza, vender e dar aos pobres. Ah, eu não posso. Não dá. Como é que Cristo hoje está na nossa vida? Ele pode entrar só até onde eu deixo, ou ele pode entrar e fazer morada na nossa casa? Aleluia. Tem algum lugar específico que eu deixo? Aqui o senhor entra, mas aqui o senhor não entra não. Quando eu estou lá em casa, tu não vai comigo não, porque lá em casa não pode, porque lá em casa tem algumas coisas que não são legais. Mas quando eu estiver na igreja, tu vai comigo. Quando eu for na casa daquele amigo que eu gosto, você não vai comigo não, porque lá eu tenho que ir sozinho, porque lá eu sou outra pessoa. Quem sou eu? Quem é você nessa noite? Queremos um milagre, queremos as maldições sendo quebradas, pastor. Mas ele está falando, eu quero quebrar em qualquer lugar. Quero quebrar em qualquer dia. Não, pode não ser hoje, mas pode ser amanhã, pode ser mais tarde. Eu quero abençoar a tua vida. Deus está falando comigo com você. Eu quero abençoar a tua vida em qualquer momento. Mas eu quero poder entrar. Aí ele teve a liberdade de falar assim: não. Aí eu não quero. Para mim não dá, porque eu não vou abrir mão do que eu tenho. Aí o Senhor vai falar com ele assim: mais fácil o cabelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Difícil, né? É difícil herdar, mas não é impossível. Fica sobre os pés, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala do fundo da agulha, tem gente que não entende isso. No palácio e nas casas nobres, o fundo da agulha era uma portinha dos fundos, que ficava por trás. Quando ele fala do camelo passar no fundo da agulha, o camelo tem flexibilidade nas pernas. Se você encostar sobre o camelo, você vai ver que o camelo abaixa com muita facilidade com peso, guarda bastante líquido. E o camelo desce e o camelo entra. E ele fala essa conjectura, dizendo que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Por quê? O camelo descia e passava na agulha, no buraco. E o homem tem dificuldade para descer. Você fala com o homem tem dificuldade para descer. Você fala, e o homem tem dificuldade para descer. Então ele traz essa conjectura. Daqui para frente você vai levar essa palavra entendendo assim: o rico pode entrar também. Se Deus quiser me abençoar, vai te abençoar. Você vai ser milionário. Não tem problema algum. Só que o homem pode chegar em qualquer lugar. Mas eles têm que entender que sempre tem que descer diante de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quiser oração, vem aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Quando eu estava em casa, que Deus me deu uma palavra, Deus me mostrou um boneco. Estava em casa ontem, pastor? Estava em casa ontem. Aí eu estava, até falei com a minha esposa assim, falei assim: Deus me deu uma palavra agora. Eu dormi e Deus me deu uma palavra que foi essa. Que o que Deus faz agora, a gente não entende. Mas lá na frente a gente entende. E Deus, o que Ele quer de nós é que a gente abra mão daquilo que ninguém está vendo. Não é do que, às vezes é fácil a gente abrir mão do que estão vendo. Tem gente que fuma, aí passa fumando na porta da igreja. Aí você sabe que ele tem um vício. Ó, tem que largar o cigarro, hein, rapaz? Tem que largar o cigarro. A pessoa que você não vê nada, você não sabe o que faz, você não acompanha. Deus, ele é assim, ele entra aonde ninguém vê. Quem sabe da tua vida e conta para todo mundo é o homem. Deus não. Deus, ele te constrange, te faz mudar. E eu quero profetizar nessa noite que Deus, ele vai fazer vocês mudarem. Vocês vão chegar em casa diferente, Glória a Deus. entendendo: Deus, ele falou comigo e eu vou tirar isso aqui da minha vida. Eu não vou nem contar para o pastor Carlos não, mas um dia eu vou contar para ele como Deus. Vou tirar. Pastor,
o pastor pregou lá e falou comigo, e eu tinha isso aqui que me impedia de eu receber a glória de Deus, e eu tirei, eu joguei fora. Aí ontem eu estava em casa, aí Deus me mostrou um boneco. Estava em casa e eu nem sei se eu contei para minha esposa, vi um boneco de pano. Aí eu falei, estou entendendo, Deus. Deus, Ele está quebrando obra de feitiçaria aqui nesse lugar. Glória a Deus. Essa campanha, eu estava conversando junto com a minha esposa quando a gente botou o tema. E ontem, quando Deus me deu o tema da palavra, Ele me mostrou esse boneco. Aí eu cheguei aqui agora, estava pregando, eu vi esse boneco sendo queimado. Glória a Jesus. E Deus está quebrando o trabalho de bruxaria. Glória a Jesus. Eu creio. Só que tem uma vida específica aqui. Deus está quebrando o trabalho de bruxaria na vida desse senhor. Glória a Deus. Entenda bem. Ele já era para estar morto. Só que Deus repreendeu o espírito da morte na vida dele. Calabarabacandará. Glória a Deus. Só que o que acontece? Ontem eu vi o boneco e eu ouvi a palavra. Quando eu ouvi a palavra, não, preste atenção, aí eu vi de novo o boneco aqui. Só que eu vi ele sendo queimado. Deus falou comigo, estou repreendendo os trabalhos de feitiçaria que foram feitos sobre a vida dele. Glória a Deus. Ele entrou aqui hoje, não sei se ele vai daqui, não sei como é que eu escutei mais ou menos falando que veio visitar, não foi isso? Só que foi o que eu disse, a igreja não está cheia. Só que Deus está quebrando trabalhos de feitiçaria com pessoas específicas. Não é aleatório, não. Não está quebrando de toda a igreja, não. Tem pessoas específicas. Deus vai trazer nessas 5 semanas pessoas específicas, a qual o diabo tinha jurado de morte. E Deus está falando, eu estou repreendendo. A igreja orando, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Vem cá louvar, filha. Louva aqui a capela aqui. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Se você sabe, louva junto. Só vai adorando a Ele. Adora Ele. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite, queridos. Enquanto a gente está louvando, pastor. Eu estou vendo ele andando numa escada. Sabe essas pontes que a gente tinha de madeira?
conforme ele vai andando, a ponte está quebrando. E Deus está falando comigo que o que ficou para trás ficou. Calabarabacandarás. Só que Deus está falando com o Senhor que Ele está querendo um posicionamento. E o Senhor andando numa escada. E conforme o Senhor foi andando na escada, a escada foi quebrando. Sabe aquela ponte antiga com madeira que balançava, que botava muito rio? O tempo que eles estão louvando aqui, eu já estou olhando para o Senhor, e o Senhor vinha andando e a ponte ia quebrando. Conforme o Senhor andava, a ponte quebrava. Deus falava, o que está para trás ficou. Só que a todo tempo que eu pregava, Deus falava comigo que queria te dar, colocar na posição dele. O Senhor precisa se firmar com Deus. O Senhor falou que está aí na igreja. Mas Deus, Ele quer quebrar todas as maldições da tua vida. Mas tem que ter posicionamento. O Senhor pode vir aqui hoje, você pode ir em qualquer lugar. Mas o Senhor vai ter que se posicionar. Quando Deus fala, foi quebrado hoje? Foi. Mas os trabalhos estão continuando. Ela não vai parar de fazer. Vai continuar fazendo. E enquanto o Senhor não se posicionar, eles vão continuar tentando. Mas o Senhor vai se posicionar, não vai? E o sangue de Jesus já vem sobre a tua casa. E o Senhor vai voltar aqui para dar testemunho. Você crê nisso? Vamos orar, pastor Carlos. Me ajuda? Vamos orar. Fecha os olhos, vamos orar. Me ajuda a orar também. Me ajuda a orar. Senhor Deus, eu estou profetizando sobre a vida desse homem hoje. Que toda maldição está sendo quebrada agora. Todo espírito maligno, tudo que essa feiticeira fez contra a vida dele, nós estamos ordenando em nome de Jesus, quebra. Vai tocando da ponta da cabeça à planta dos pés. Eu profetizo saúde sobre ele. Eu profetizo, Pai, restauração, reabilitação. Jeová, levanta ele com poder e com graça. Levanta ele com ousadia. Levanta ele com intrepidez. Jeová, em nome de Jesus, nós estamos profetizando que a página vai ser trocada, vai ser mudada. Pai, em nome de Jesus, aonde teve humilhação, aonde ele perdeu, o Senhor vai exaltar a vida dele. O Senhor vai levantar ele. O Senhor vai ser glorificado na vida dele. Em nome de Jesus, todo mal sai. Volta para o teu lugar adorando a Deus. Saia certo da tua vitória. Nós estamos na primeira semana. Eu te convido a voltar semana que vem. Eu te convido a voltar semana que vem para adorar a Deus. Vem e traga mais um. Vem e traga mais um para glorificar o nome de Jesus. Não há encantamento sobre a tua casa. Não há encantamento sobre a tua vida. Não há encantamento sobre teus filhos. Não há encantamento sobre esse ministério. Não há encantamento sobre esse lugar. Porque há o sangue de Jesus estabelecido aqui. Você vai para a tua casa certo da tua vitória. E eu vou aproveitar que você vai dar testemunho pelo nome de Jesus. E assim as palmas aplaudem o nome do Senhor. Amém? Pastor Carlos. Amém. Pode ungir. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus continue usando poderosamente o pastor Jefferson em nome de Jesus. Amém?
Alexandre.